Pessoal, tudo bem? Bruno Fisman falando. Queria falar com você sobre a importância de você quebrar sua meta em ações menores, né? Inclusive pensando ao contrário, eu vou explicar para vocês, para facilitar o batimento da meta. Então, vou dar um exemplo, né? Vamos supor que você queira vender no mês R$ 100.000, tá? Para que você tenha os 10% de comissão, vamos supor que em média você tenha, mas para efeito de cálculo, para ter os teus 10 mil no final do mês, tá? E aí a primeira coisa que você tem que pensar é qual é o ticket médio, ou seja, em média, quanto cada pessoa paga viajando com você. Então vamos supor que seja R$ 5.000, pode ser 10 mil, teu ticket médio pode ser maior, pode ser menor, mas vamos supor que seja 5 mil. Isso significa que você tem que fazer 20 vendas por mês. Tem que ter 20 pessoas comprando a um ticket médio de 5 mil para chegar nesses 100 mil, né? E aí você tem várias formas de raciocinar em cima disso. Então 20 pessoas, você pode vender 20 avulsos, 20 pessoas diferentes, podem ser dois casais pagando, um casal pagando 10 mil, por exemplo, 5 mil cada um, ou 20 pessoas desconhecidas, diferentes umas das outras, pode ser um grupo por mês de 20 pessoas, pode ser um grupo de 10 pessoas e 10 pessoas avulsas, pode ser um grupo de 10 pessoas e pode ser 5 casais, pagando cada casal 10 mil. Então esse é um raciocínio que você tem que fazer. E aí você começa a desenrolar todos os teus cálculos. Então vamos supor que você queira um grupo de 10 e 10 avulsos, né? Podem ser 5 casais ou 10 pessoas avulsas. E aí você precisa saber qual é a sua taxa de conversão. Então vamos supor que você faça nesse modelo, um grupo de 10 e 10 pessoas avulsas. Então para vender 10 pessoas avulsas, se a tua taxa de conversão for de 10%, por exemplo, você tem que ter 100 leads. Então você tem que ter 100 pedidos de cotação naquele mês para uma taxa de conversão de 10%, você fechar 10, né? E você tem que vender esse outro grupo de 10. Então esse é um raciocínio muito simples, é um inverso, né? Ou seja, o que você tem que fazer, o pensamento ao contrário, para que você bata esses 100 mil no final do mês. Aí tem N possibilidades, né? Pode ser um grupo só, podem ser dois grupos de 10, por exemplo. Você pode, eu não quero vender avulso mais. Se eu vender avulso, eu estou no lucro, é um adicional, é um plus. Mas eu vou traçar toda a minha estratégia para vender dois grupos de 10. Não, eu vou traçar toda a minha estratégia para vender um grupo de 20 por mês, né? Você precisa saber o que você quer, né? Qual é o mix entre grupo, pessoas avulsas, casais. Você precisa saber qual é teu ticket médio. Não existe fazer esse tipo de conta sem saber qual é seu ticket médio. Não existe fazer esse tipo de conta sem saber qual é a sua taxa de conversão, né? Então são coisas que você, como dono de empresa, e até mesmo um agente que não é o dono, mas que quer bater meta, que quer vender, isso é o mínimo que ele precisa saber. É o mínimo de um agente de viagem, saber, de um dono principalmente, é saber qual é a taxa de conversão que eu faço. E aí pode ser tem taxa de conversão geral, tem taxa de conversão por produto, tem taxa de conversão por destino, né? Você tem mais de uma taxa de conversão, né? Ticket médio, por exemplo, você tem um ticket médio geral que você faz no mês, e então tem um ticket médio por destino, por produto, por grupo, por casal, enfim, tem mais de um ticket médio. Então eu estou dando uma pincelada em algumas coisas que você precisa minimamente saber para fazer toda essa conta reversa e facilitar o teu batimento de meta. Imagine esse exemplo que eu fiz, você precisa gerar 100 leads por mês. 100 pedidos de cotação por mês não é uma coisa fácil, né? E aí, quanto é que você investe por mês para gerar esses 100 pedidos? E esses 100 pedidos de cotação, eles são qualificados, eles são minimamente qualificados para você ter então essa taxa de conversão de 10% para fechar seus 10, né? Fechar um grupo para 10 pessoas, ou dois grupos de 10, ou um grupo de 20, o que você precisa fazer, né? Quantas reuniões você precisa saber, aonde que você precisa visitar, que tipo de proposta você precisa fazer. Então eu estou dando um mínimo de conceito, né, de pinceladas em cima desse raciocínio, mas é um raciocínio básico que é óbvio que você precisa fazer, né? Então é isso, essa é a dica de hoje. Então, para você, depois de estipular a meta, aí eu parto do princípio que é óbvio que você tem uma meta estipulada, né? Não existe ser dono de uma empresa sem uma meta, não existe ser um profissional, um agente de viagem, ou um profissional de qualquer outro segmento do turismo, né? Eu falo mais para a gente, mas fazendo analogia para os outros segmentos, não existe uma pessoa, um gerente, um dono de empresa que não tenha meta, né? Isso não existe.
Então, partindo do princípio que você tem essa meta, faça a desconstrução disso, desconstrói isso para chegar lá no início, ou seja, quantas reuniões eu preciso fazer, quantos leads eu preciso gerar, que tipo de reunião, etc. Isso vai voltando para que você consiga bater a meta. Tá? Então esse é o raciocínio de hoje, essa é a dica de hoje, faça esse exercício para que você tenha uma probabilidade de bater a meta muito maior. Simplesmente, eu não sei o que está acontecendo, não sei quantos leads eu preciso, eu não sei muito o que eu preciso para bater a meta. Você só apura isso no final do mês, né? Não faz o menor sentido. Então, você precisa traçar essa estratégia e avaliar semana por semana, né? Você tem 4 semanas, arredondando, né? 4 semanas e meia para bater a sua meta, né? Então, a cada segunda-feira, ou a cada sexta-feira, ou a cada quinzena, você precisa acompanhar todas essas ações menores, né? Você tem que gerar 100 leads, então arredondando são 25 por semana, divididos por 5 são 5 por dia, né? Então você tem que ter 5 pedidos de cotação por dia. Se um dia você teve 2 pedidos de cotação, você já está na defasagem de 3. Se no dia seguinte você tem 3 pedidos de cotação, você já está na defasagem de 5 acumulado. Isso vai arrastando pelo mês inteiro, aí vai chegar no final do mês e você não vai bater a meta. Por quê? Porque dia a dia você não conseguiu o que você precisava para bater seus 100 mil reais. Então esse é o raciocínio, essa é a dica de hoje. Até a próxima. Obrigado.